Abra comigo a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel capítulo 6. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu também vou. Ainda bem que vai, dá tempo aí, procura aí, Daniel 6. Daniel 6. Daniel capítulo 6, versículo 22. Se você não encontrou, se junta com o seu irmão aí. Está escrito assim, ó: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque diante de mim foi achada inocência, e também contra ti, ó rei, eu não fiz mal algum. Eu quero que você preste muita atenção nesta parte. O meu Deus enviou o seu, mais alto, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Feche os seus olhos. Pai, esta é a tua palavra. A minha oração neste momento é que a Carol venha assumir deste lugar. Deus, eu não posso nada, e eu sou tão ser humano e limitada quanto os que me escutam, mas o Senhor é aquele que tem todo o poder para fazer aquilo que o Senhor quiser. Eu te peço agora que a Carol suma, mas que teu Espírito apareça neste altar. Eu te peço, Pai, por favor, tome o microfone da minha mão, feche a minha boca e abra a tua boca neste momento. Espírito Santo, fique à vontade no ambiente. Jesus, pelo teu nome acima de todo nome, que haja cura, libertação, transformação, apontamentos de destinos, salvação de vidas na casa. Eu te peço que venha ser um culto tão extraordinário, ao ponto da gente não conseguir entender e ter discernimento do que aconteceu, porque eu não sei se é o céu que vai descer ou a igreja que vai subir, mas eu sei que sairemos cheios, transbordantes da tua presença. Fale conosco, fique conosco, em nome de Jesus. Se assente. Sempre que o Senhor me direciona a uma mensagem, Ele tem sempre por costume me dar um tema na mensagem. Esse tema, ele serve como um resumo do que Ele vai dizer. Só que esse tema é uma pergunta, e eu quero que você preste muita atenção, porque ela será respondida no final da mensagem. O tema é: quem está com você? Para você guardar isso daqui, eu quero que você pergunte para quem está do seu lado. Pergunta: quem está com você? Não, gente, mas com curiosidade mesmo. Pergunta: quem está com você? Hoje eu vou contar, amando do Senhor, quem é que anda contigo de verdade, amém? Você vai entender. O livro de Daniel, capítulo 6, nos conta uma história que para mim é um dos maiores livramentos na Bíblia. Essa história vai falar de alguém muito conhecido. Esse alguém se chama Daniel. E quem aqui talvez não conheça Daniel? Daniel é alguém que, quando a Bíblia começa a nos contar a respeito da história dele, eu quero que você entenda essa introdução. A gente começa em Daniel capítulo 1 com Deus dizendo que ele era um jovem, mas era um jovem completamente separado. Eu quero que você diga comigo: separado. Além de ser alguém separado, mas por que separado, Carol? Porque ainda que ele tivesse os seus amigos que andassem com ele, e eles eram amigos crentes, a Bíblia nos diz que aos seus amigos tinha sido dada toda a ciência terrena, mas a Daniel tinha sido dado todo o entendimento e discernimento de visões e sonhos. Então ele era separado. Além de ser separado, ele também era muito crente. Crente por quê? Porque Daniel orava. Ele orava 3 vezes ao dia. Então diga comigo: de oração.
além de ser separado e de oração, Daniel também era decidido. Decidido porque a Bíblia também nos conta que Daniel decide ainda jovem: eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Então ele era separado, de oração e decidido. Diga, decidido. Quando a Bíblia começa a falar mais profundamente sobre Daniel, a gente chega no capítulo 6 e a Bíblia nos diz que ele era excelente. Diga, excelente. Excelente porque ele carregava um espírito de excelência. Então, a respeito de quem eu vim falar, ele era separado, de oração, decidido e de excelência. Então, quando a gente começa a entender quem era Daniel no reino, e por ele ser excelente e ter tudo isso que eu disse, agora o contexto que ele está vivendo, vai ouvindo, é um contexto em que se levantará um rei que precisa repaginar o seu governo. E como que ele vai fazer isso? Ele vai levantar 120 sátrapas e juntamente com esses 3 príncipes. Entre os príncipes que ele precisa levantar, Daniel é escolhido. Para quê? Para ser príncipe. Escuta. Só que essa é uma posição muito alta, é uma posição bem vista, é uma posição desejada e é uma posição de status. Daniel está chegando numa posição que muita gente almeja. Só que Daniel, gente, era crente, decidido, de oração e separado. Então, além de tudo isso e ainda carregar um espírito de excelência, vai ouvindo, Daniel começa a se diferenciar no cargo que ele chega. Por quê? Ainda que ele estivesse sendo levantado a ser príncipe, o texto diz que ele começa a se diferenciar porque ele tinha um espírito excelente. Então, o que está acontecendo na vida de Daniel? A excelência que ele carrega não chega porque ele alcançou um grande cargo. A excelência de Daniel não chega porque ele alcançou uma posição. A excelência de Daniel está coligada à sua essência. Então, peraí, se ele é excelente, então certamente os seus serviços serão excelentes. Agora eu começo a ministrar e eu quero que você entenda algo. Daniel não precisou alcançar uma posição para garantir excelência. Daniel era tão excelente que apareceu uma posição. Aí sabe às vezes qual é o nosso problema sendo ser humano e às vezes crente? É que a gente acha que para a gente ser excelente a gente precisa de uma posição, quando na verdade ser excelente te faz chegar onde os teus pés não conseguem chegar. Quer ver? Quando você é um crente excelente, você não precisa de um culto especial para ser excelente. A sua excelência começa dentro de casa, na sua adoração a Deus dentro de casa, quando você sai de casa e você não precisa de uma oportunidade para se tornar excelente. Eu não sei como acontece aqui, mas eu vou dizer como acontece às vezes no Brasil. Existem pessoas que esperam alcançar um cargo para ser excelente com Deus, ou uma oportunidade de ser visto para ser excelente com Deus. Mas uma pessoa que é excelente em Deus, ela pode estar no altar, ela é excelente. Ela pode estar servindo água, ela continua sendo excelente. Ela pode ter o microfone na mão, ela é excelente. Ela pode estar sentada no banco, o culto dela permanece excelente. Excelência. Quando eu tenho noção que a minha excelência me carrega, eu não preciso que você me dê uma oportunidade para que eu chegue nesse lugar. Quando eu tenho noção que a minha excelência em Deus faz acontecer, eu não preciso que ninguém da terra indique para eu chegar em algum lugar. Não, eu vou melhorar. Quando eu tenho noção que a minha excelência de renúncia, vida de oração, tempo com Deus, entro no quarto, fecho a minha porta, eu não preciso que ninguém se preocupe em falar o nosso nome, porque a minha excelência em Deus vai comunicar o que a nossa boca não comunica. Por que você está dizendo isso, Carol? Porque hoje a gente está em outra nação. Não pense que você chegou aqui porque você é bom, porque a gente não é. Não pense que você chegou aqui porque você teve condição de chegar. Você chegou aqui porque alguém no céu chamado Deus disse: eu deixo ele chegar. Eu vou te trazer uma consciência espiritual hoje. Levante a mão só quem é brasileiro. Abaixa a mão. Eu não sei de qual região do Brasil você veio, mas uma coisa eu te garanto: você só chegou porque Deus precisa derramar nessa nação o que Ele liberou sobre a sua vida naquela nação.
E a gente precisa ter noção disso e entender que a nossa excelência em Deus faz acontecer. Sabe por quê? Tem gente que vai dizer: fulano chegou e eu nunca cheguei, fulano alcançou e eu nunca cheguei. Já experimentou ser excelente em Deus? Sabe o que acontece? A excelência de Daniel é tão absurda que o rei começa a olhar Daniel. Escute isso. E ele vai dizer: eu preciso subir Daniel, sendo que ele já estava num cargo grande. E o rei vai dizer: eu preciso colocar como meu braço direito. Sabe o que está acontecendo no mundo espiritual? A excelência de Daniel não está cabendo no cargo que ele estava. Você não entendeu? É que a excelência é tão grande que nem o cargo grande comporta a excelência que ele tem. Ah, meu Deus. Aí o rei está dizendo: não, é muito excelente, eu preciso subir e deixar mais perto de mim. Aí ele decide: vou subir Daniel. Aí essa notícia vai chegar aos outros príncipes. E os príncipes vão dizer: não vai subir, porque a gente vai achar alguma coisa para manchar esse Daniel. E aqui começa um problema, porque eu disse a você que Daniel era crente. E era um crente de orar. E eu preciso deixar um conselho onde Deus me permite quando eu piso. E é o seguinte: mexe com qualquer pessoa, mas não perde teu tempo mexendo com gente que ora. De verdade. Quer se levantar contra a vida de alguém? É contigo mesmo. Mas não perca o teu tempo se levantando contra a vida de um crente de oração. Sabe por quê? Porque não é a fofoca que vai contar para ele quem está se levantando contra ele. Quando ele entra no quarto dele, que ele fecha a porta e dobra o joelho, o céu começa a revelar o que está acontecendo na terra. Deus está dizendo: não perca o teu tempo mexendo com gente que ora. Daniel orava e eles estão mexendo com Daniel, não com o Deus de Daniel. E eles dizem: a gente vai manchar esse Daniel. Só que, gente, eu costumo dizer uma frase que parece jargão de pregador, mas não é. Quem tem, tem. E quem não tem, não tem. Mas não tem porque Deus não ama. Não, não tem porque não busca. Mas quem tem só tem porque busca. Aí sabe o que acontece? Eles estão se levantando contra a vida de um crente que tem. Mas tem o que, Carol? Quer ver? Você pode não conhecer uma pessoa de oração, talvez não saiba o nome de tal pessoa, mas se ela for de oração, quando ela passa, arrepia do pé até a cabeça. Tu pode não saber o nome dela, tu pode não saber a história dela, nem se é um bom doutor ou um bom estudioso, mas uma coisa eu te garanto: se ela for de oração, o ambiente muda. Porque uma pessoa de oração não anda sozinha. Ela tem o quê? A presença de Deus. E eles estão se levantando contra alguém que tem o quê? A presença de Deus. Aí eu me lembro de Jacó, porque, escute isso, certa vez Jacó estava numa briga com o seu irmão dentro de casa. E o que ele faz? Ele decide ir embora. Só que quando ele vai embora, ele já sabe: eu vou sair daqui. O texto diz que ele vai para uma terra, para nessa terra cansado, pega uma pedra, coloca a cabeça, dorme, Deus se manifesta para ele. Aí o texto diz que ele levanta um altar com aquela pedra e derrama azeite sobre a pedra. Isso me chama a atenção, sabe por quê? Jacó estava saindo de um ambiente depressa, diga depressa. E quando ele chega nesse lugar, que ele desce e coloca o azeite sobre a pedra, eu penso em algo e você vai entender, isso aqui é sobre quem tem. É como se Jacó estivesse saindo de casa dizendo: eu até vou embora, eu até vou sair daqui, vou abrir mão do meu conforto, mas o azeite eu levo comigo. Não, você não entendeu. Você vai entender agora. O texto diz: não tinha ninguém fisicamente com Jacó. Só que Jacó pega o azeite e derrama. Deixa eu te perguntar uma coisa: quem tem pouco derrama? Só derrama quem tem? Então eu penso, Jacó, além de carregar o azeite, ele carrega. E ainda que não tenha ninguém fisicamente, Jacó é um tipo de crente que me ensina: pode não ter ninguém aqui,
mas eu não preciso de plateia para derramar o que eu tenho. Jacó me ensina e me constrange, porque Jacó não escolhe culto para derramar azeite. Se ele tem, ele derrama. Se ele tem, ele derrama. Por quê? Porque Deus está no ambiente. Sabe o que a gente precisa aprender? Eu não estou preocupada se você não vai dar glória. Eu não estou preocupada se você não vai dançar. Eu não estou preocupada se você não vai cantar. Enquanto a gente estava aqui, a gente estava dançando, correndo, gritando. Por quê? Porque Deus está nesse lugar. E a nossa adoração não pode ser dependente da tua adoração. O que eu entendo é o seguinte: um crente que carrega azeite não precisa do amigo de banco para derramar o que ele carrega. Se ele sabe que Deus está no ambiente, ele não está nem aí se tu não quer dar glória, se tu não quer cantar, se tu não quer dançar. Mas ele sabe, tem alguém que é digno de honra, tem alguém que é digno de glória, tem alguém que é digno de louvor. E a gente derrama nesse lugar. A gente é crente, igreja. Carol, você está dizendo isso por causa do culto de hoje? Não, de maneira nenhuma. Eu estou dizendo que eu não estou preocupada com o culto de hoje, mas preocupada com depois do culto de hoje. Não adianta só levantar a mão aqui, ser crente aqui, adorar aqui. Por favor, seja crente no teu trabalho, na tua casa e principalmente nas tuas redes sociais. Tem que ser crente. Se a gente é crente, tem que ser crente. Aí sabe o que Daniel faz? Daniel ora. Daniel é crente. E aí eles começam a procurar nos serviços de Daniel, porque eles pensam, a gente vai achar alguma coisa nos serviços. Sabe o que ele encontra? Excelência. Tudo que eles encontram é não acham nada. Aí o texto diz que quando eles começam a pesquisar, eles param a vida para prejudicar um crente. Só que o que você precisa entender é que era príncipe de posição que está parando a vida para tentar parar um crente. Eu disse a você que eu fui criada debaixo de círculo de oração. E aí, quando eu ia para o culto de consagração, eu não sei aqui tem consagração, culto de libertação? Tem? No Brasil tem muito. Só que é um culto que não é muita gente que vai, o de consagração. Mas nos cultos de consagração sempre tinha as mulheres do coque. Você conhece essas mulheres? Você já viu essas mulheres? E a minha mãe sempre me carregou. Para onde? Consagração, lá no Brasil, monte, vigília, hora nona. E estava eu indo junto. Queria, às vezes não, mas estava eu lá. Por que eu aprendi a tocar pandeiro? Porque não ia nenhum músico nesse culto. Aí só tinha um pandeiro. Sabe o que acontecia? Toda vez que a gente estava no culto de consagração, vamos ver se você vai lembrar disso aqui. Sempre aparecia alguém com um diagnóstico médico na mão, desenganado pela medicina, na porta da igreja. Sabe o que acontecia? Eu ouvia um barulho assim, ó. Vinha uma irmã de oração marchando lá de trás, lá de trás. Ela era de oração, gente. Aí ela já vinha lá de trás assim, ó. Deus mandou eu te dizer, quem manda na tua saúde é Deus. Quem comanda a tua saúde é Deus. Quem decide a tua saúde é Deus. Pelo amor de Deus, isso é gente que ora. Aí ainda que tivesse talvez uma mulher que não pudesse gerar, Deus mandou eu dizer isso aqui. Uma mulher que não tivesse condição de gerar, já vinha uma mulher de oração dizendo, já plantei a semente no teu ventre, assim diz o teu Senhor. Sabe o que acontecia? O negócio acontecia no culto. Por quê? Porque tinha gente de oração. Minha mãe me criou entendendo o que é guerra. E eu preciso te contar isso aqui porque Deus me deu autonomia para falar. Eu não saí do Brasil para vir aqui pregar chave que vai te dar carro, casa, tu não precisa. Isso aqui não me abre agenda e eu não estou preocupada se eu não vou voltar. Eu vou pregar o que Deus está mandando. O ser humano não precisa de carro, de casa, de roupa de marca, não. O ser humano precisa de oração. Oração. Sabe por quê? Não adianta eu pregar para você sobre dinheiro, teologia de prosperidade, porque se o seu coração estiver nisso, tu perde tudo. Perde carro, perde casa, perde até a vida. Mas por que eu vim do Brasil falar de oração e da Bíblia? Porque se o seu coração estiver no lugar certo,
Se tu entender isso daqui, se o teu coração estiver no lugar certo, na oração, na Bíblia, você vai entender que o teu Pai é dono de tudo, do euro, do dólar, do real. Ele é dono de tudo, Ele é dono de tudo. Ele está dizendo, o teu coração tem que estar no lugar certo. Mas não, às vezes a gente é tão ruim que a gente acha que as coisas da terra são tudo que a gente precisa. Mas eu vou te dar um choque de realidade. Nem da terra você é. Quer ver? Você vai dizer, ninguém me indica para uma boa promoção, ninguém me indica numa boa igreja, ninguém investe em mim. Deus está dizendo, desde quando tu precisa da terra para fazer alguma coisa por você? Deus te trouxe para dizer, quem manda na Suíça sou eu, quem comanda a Suíça sou eu. Você não precisa de nada. Tu não precisa que a França te indique, tu não precisa que os Estados Unidos te indiquem. Quando tu tem um Deus que é dono da França, dos Estados Unidos, da Irlanda, da Holanda, da Espanha, do Brasil, Ele está dizendo, eu só preciso que você tenha oração. Oração. O que a Suíça precisa, o Brasil precisa e os países precisam é oração. Sabe por quê? A oração movimenta o céu. Olha, tenta mexer com um crente. Agora tenta mexer com um crente que ora, ele vai movimentar o céu. Sabe o que acontece? A gente vive num tempo onde as pessoas não oram. Elas cochicham com Deus. Sabe o que elas fazem? Elas apenas, obrigada Senhor por essa comida, amém. Ah Senhor, me leva em paz para o meu trabalho, me traz em paz, amém. Eu ainda sou de um tempo que a gente entra no quarto, dobra o joelho e gasta tempo em oração. Ora 1, ora 2 horas, ora 3 horas, pelo amor de Deus. Mas a gente entende, eu não saio daqui enquanto o céu não se abrir. Eu não saio daqui enquanto Deus não se manifestar. Eu não saio daqui enquanto o céu não fizer. Isso aqui é crente que ora. E essa é a chave. A chave não é o teu banco. A chave não é o teu dinheiro. A chave não é ninguém que pode te indicar. A chave é... E a palavra que me ensina, entra no quarto e fecha a porta. É oração, sabe por quê? O diabo tentou me matar muitas vezes na minha saúde. Eu tive febre reumática. O médico disse, não vai dar. Minha febre chegava a 41 graus. Eu convulsionava. Sabe o que acontecia? Escute isso. Quando a minha febre chegava em 41 graus, pastor, a minha mãe pegava o azeite, dizia, abre a boca agora. Quando eu abria a boca, ela tacava o azeite. Minha febre lá no alto. E ela começava, vai curando, vai curando, vai curando, vai. Se tu entender o que o que são pais de oração, vai curando, vai curando. De um lado o diabo gritava, vou matar, vou destruir. De outro lado uma mulher guerreava dizendo, vai pregar na Suíça, vai pregar nos Estados Unidos, vai pregar sai. Tem uma mulher de oração que me ensina. Você tem que orar, você tem que orar. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu não sei se o inimigo lançou os ardis dele, se tem um espírito maligno de depressão rondando a tua casa. Eu não sei se tem um espírito maligno de suicídio rondando aquele lugar. Eu não sei se tem um espírito maligno de complexo de inferioridade, crise de ansiedade, dependência de remédio. Mas uma coisa eu sei, Deus trouxe você aqui mesmo hoje no culto para dizer, vou te ensinar a guerrear contra esse espírito maligno. Vou te ensinar o que é guerra. Sabe por quê? Quando a gente ora, ainda que o inimigo tente, a gente ora. E uma coisa eu aprendo, quando o diabo começa a cirandar, um crente de oração sente o ambiente. A primeira coisa que o diabo faz quando começa um espírito maligno de depressão a rondar o lugar é fazer você parar, não ter vontade de nada, nem de levantar da cama e às vezes nem de tomar banho. Só que Deus me ensinou como é que guerreia no mundo espiritual. E se você começar a sentir esses sintomas, eu vou te ensinar a dica. Tu vai pegar a espada, vai entrar naquele ambiente e vai começar, quem manda aqui é Jesus.
Se tu não tem mais vontade de se arrumar, toca no teu guarda-roupa e fala: quem manda aqui é Jesus. Se tu não consegue dormir porque a insônia te ronda, bota a mão no travesseiro e fala: quem manda aqui é Jesus. Começa a entender que na oração a gente vence. Porque era isso que acontecia com Daniel. Ele era crente, sabe por quê? Ainda que eles tentassem procurar algo contra Daniel, eu não sei quantas vezes ele orava, mas vamos imaginar, manhã, tarde e noite. Se eles fossem contra Daniel de manhã, sabe o que eles encontrariam? Janelas abertas, apontadas para Jerusalém, e um Daniel de joelhos no chão, rendendo graças a Deus. Você não percebeu, mas eu estou contando a tua história. E se os inimigos voltassem de tarde, o que eles encontrariam? Janelas abertas, apontadas para Jerusalém, e um Daniel de joelhos no chão, orando a Deus. E se fossem à noite, Carol? Janelas abertas, apontadas para Jerusalém, e um Daniel de joelhos no chão, rendendo graças a Deus. Tudo que eles encontram contra Daniel agora, escute isso, se chama oração. Aí eles fazem o seguinte, olha só como o inimigo faz. Já que tudo que a gente encontra é oração, então vamos no rei e vamos propor um edito. E o edito é o seguinte: que durante 30 dias ninguém faça oração nem petição a nenhum outro Deus, senão somente a ti. Porque se orar, será lançado na cova dos leões. Sabe o que acontece? O rei aceita. E essa notícia chega até a Daniel e dizem para Daniel: tu não vai poder orar 30 dias sem orar. Eu tenho juventude aqui, levanta a mão você que é jovem. Eu vou deixar um conselho para vocês. Eu sou tão jovem quanto você. Se você for fiel a Deus na tua juventude, na tua velhice ninguém te corrompe mais. Porque Daniel era crente desde jovem. Quando ele aqui já está mais velho e tentam armar algo contra ele, 30 dias tu não pode orar. 30? O texto diz que Daniel responde assim, ó: ele vai para casa, sobe para o segundo andar. E tem alguém dizendo: se orar vai morrer. Sobe para o segundo andar, janelas abertas. Se orar vai morrer, apontadas para Jerusalém. Se orar vai morrer, joelho no chão. E um Daniel rendendo graças a Deus. Você não entendeu? O que Daniel está fazendo quando ele sobe para o segundo andar é o seguinte: já que aqui eu não consigo mais guerrear, ele consegue discernir o nível de guerra. Essa guerra não é minha, essa guerra não me pertence, e com o meu braço eu não guerreio. E o que é que ele faz? Ele pega a guerra, sobe para o segundo andar. E é como se ele estivesse dizendo: Deus, eu vou mudar o plano, eu vou para o segundo andar e agora pega a guerra e resolve que é contigo. Você não entendeu? Sabe por que às vezes a gente perde algumas guerras? Porque você está guerreando na região errada. O plano está errado. Se é espiritual, não vai bater boca, porque tu vai perdendo argumento. Se é espiritual, vai para o segundo andar. Sabe por quê? Hoje Deus me trouxe aqui para dizer a você: te espero no segundo andar. Não, você não entendeu. Carol, é depressão, crise de ansiedade, suicídio, infertilidade, desânimo. Deus está dizendo: te espero no segundo andar. Joga para quem resolve. Vai orar, crente. Aí o texto diz, olha, já vou terminar. O texto diz assim, que quando Daniel ora, eles vão investigar e encontram Daniel fazendo o quê? Diga: orando. Os inimigos param a vida para investigar novamente. Eles encontram Daniel chorando, desistindo, pegando as malas e voltando para o Brasil, orando. Sabe o que acontece? Eles vão para o rei e dizem assim: você não assinou um edito? Não se pode orar. E aquele Daniel, por muito tempo lendo esse texto, eu achei que eles tinham criado o edito achando que Daniel não iria orar. Mas Deus disse para mim: lê direito. E quando eu li direito eu vi, eles só criaram esse edito com a certeza: prepara a cova, esse crente vai orar. E se o inimigo hoje for na tua casa, sabe o que ele vai encontrar você fazendo? Não diga alto, porque o ambiente é espiritual. E se o inimigo parar tudo para ir na tua casa, sabe o que ele vai te encontrar fazendo?
eles dizem para o rei: tu assinou. Aí o rei tenta ajudar Daniel e não ajuda. Por quê? Porque não tem como ajudar. Ele amava Daniel, mas não consegue achar recurso, ainda que fosse rei. Só que algo me chama a atenção, porque quando Deus quer, faz rei perder sono e o livro de crônicas aparecer para honrar alguém. Só que aqui, quem for da Bíblia entendeu. Aqui, o rei não encontra nada. E agora eu vou falar de você. Sabe quando você pede ajuda em oração para alguém e você fala: ora por mim, eu preciso de ajuda. E esse alguém até ora, mas diz assim: olha, eu orei, só que a sua vida e o seu problema, só Deus. Vou te dar agora um conselho. Se você ouvir essa frase, pode ir para o shopping comprar o teu look de ação de graça. Porque Deus está dizendo: quando a terra não resolve mais, eu já comecei a preparar o cenário para dizer: a guerra é comigo. Quem vai resolver sou eu. Quem vai dar jeito sou eu. O rei não acha nada e Deus não deixa. Aí o rei diz assim: traz Daniel. Olha o final. Leva Daniel para a cova. Quando estão indo para a cova, o rei diz assim: será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pode te livrar dos leões? O texto diz que Daniel não responde nada. É lançado na cova. O rei dá uma ordem: peguem a pedra e fecha a cova. Quando a pedra é utilizada para fechar a cova, o rei sela com um anel. E é como se ele estivesse dizendo: a partir de hoje, quem está aqui não se mete ali. Observe o cenário comigo. O cenário é Daniel na cova, uma pedra e os que se levantaram contra Daniel. Eu preciso te dizer uma coisa, e ainda que doa ouvir isso, você precisa aprender. A tua integridade vai arrancar pessoas do teu caminho. Se prepara. Sabe por quê, pastor? Tem gente aqui dizendo: o amigo que estava comigo não está mais. Pessoas que estavam comigo não estão mais. Pessoas que diziam: estamos juntos, não está mais. Pessoas que falavam: estou contigo, não está mais. E você está desesperado porque começaram a sumir. Deus está dizendo: tu não percebeu o cenário? Tem Daniel, uma pedra, e alguém que se levantou contra ele. Porém, essa pedra seleciona quem vai viver o livramento e quem não vai. Essa pedra seleciona quem vai e quem não vai. Aí eu entendo que quando eu sou íntegro e ando com Deus, porque Jesus é a pedra, eu preciso aprender: só vai andar comigo quem Jesus quer que ande comigo. Você não pegou. Você está dizendo: eu não aguento mais. Fulano estava e não está mais. Deus está dizendo: claro, porque quando você é fiel à minha presença, eu te apresento os meus amigos. Mas para que eu te apresente os meus amigos, eu preciso selecionar quem não tem tempo de devoção, de oração, quem não está no teu nível espiritual, para deixar do teu lado quem está no mesmo nível que você. A gente precisa entender isso. Andar com gente que não está no mesmo nível de guerra te faz perder a guerra. Porque você vai dizer assim: ó, Deus falou para eu fazer um propósito tal. A pessoa vai dizer assim: tu é doido. Agora, amigo de verdade, quando tu fala Deus falou, ele: opa, nem precisa continuar. Eu tô contigo nessa, eu tô orando nessa, eu tô jejuando nessa. Isso aqui é quem tá ligado com o céu. Aí sabe o que acontece? O rei sai. O rei sai, a noite passa. Escute isso. De manhã, o rei volta. Quando ele volta dizendo: Daniel, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pode te livrar dos leões? Quando de repente, eu imagino aquele silêncio. Quando de repente, de dentro da cova, uma voz ecoa dizendo: ó rei, vive para sempre, porque o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Se tu entendesse o que está acontecendo aqui. A gente repete tanto esse versículo, pastora. Meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, que a gente não está entendendo o que está escrito aqui. Interpreta comigo agora, porque foi por causa desse versículo que eu vim pregar. O meu Deus enviou o seu, e esse anjo fechou a boca dos... Só tinha um leão? Não. Mas a Bíblia me diz que está no singular, não, está no plural. Quantos tinham, não sei, mas tinham leões. Agora, que anjo é esse que para livrar um crente fecha a boca de...
não é um leão, igreja. O anjo não desceu para fechar a boca de um leão. Você precisa entender o que está acontecendo aqui, porque é o que acontece na nossa vida. Que anjo é esse liberado pelo céu, quando na verdade é Deus dizendo: desce e fecha e segura a boca dos leões. Eu vou te provar na Bíblia, porque primeiro eu preciso ser bíblica, depois na prática. Na Bíblia, tem alguém de Bíblia aqui que gosta de Bíblia? Levante a mão. Quero ver agora. Está escrito assim, ó. Eu vou encerrar, pastor, meu tempo já foi, mas eu vou encerrar. Escute aqui, ó. O anjo do Senhor. Do mesmo jeito que está escrito o anjo do Senhor em Daniel, nós temos em Gênesis 16, versículo 7, a história de Agar. Agar era uma mulher que estava fugindo. Aí o texto diz que quando ela está fugindo, ela para numa fonte. Aí o anjo do Senhor, como está escrito em Daniel, aparece, se assenta com ela e diz para ela: Agar, de onde tu vens e para onde tu vais? Ela vai dizer: eu estou fugindo da minha senhora. Aí o anjo do Senhor vai dizer a ela: então tu volta e se conserta, porque eu multiplicarei a tua descendência de maneira que não poderá ser contada. Deixa eu te perguntar: anjo comum multiplica a descendência, igreja? Alto, e quem gosta de Bíblia responde: anjo comum multiplica a descendência? Só que a Bíblia diz em Êxodo 3 que Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, quando de repente ele pega as ovelhas, leva para a parte ocidental e sobe o monte. Quando ele está no monte, ele vai ver uma sarça que ardia, mas não se consumia. Como está escrito em Daniel, aparece assim, ó: mas o anjo do Senhor apareceu no meio da sarça e começou a conversar com Moisés e disse para ele: te enviarei a Faraó para que tu libertes o meu povo. Aí Moisés vai dizer: quem sou eu para ir? E se eu for, o que eu digo ao teu respeito? O anjo do Senhor responde a ele dizendo: apenas diga que eu sou. Eu pergunto a você: anjo comum diz que é? Que anjo é esse? Anjo comum diz que é? Não, porque só em João nós temos 7 confirmações a respeito do eu sou. João 6,35, eu sou o pão da vida. 8,12, a luz do mundo. 10,7, a porta das ovelhas. 10,11, o bom pastor. 11,25, a ressurreição e a vida. 14,6, o caminho, a verdade e a vida. 15,1, eu sou a videira verdadeira. Que anjo é esse? Pelo amor de Deus, se tu não começou a entender ainda, que anjo é esse? Que anjo é esse? Juízes capítulo 13, nós temos a história de Sansão. Sansão vem de um ventre de onde não se podia gerar uma vida. A sua mãe era estéril. Só que o texto diz: o anjo do Senhor apareceu e disse para ela: tu vais gerar. Então tu se separa, porque o menino vai ser nazireu, separado. Aí o texto diz que ela conta para o marido, Manoá. E quando o Manoá escuta, ele vai dizer: quero ver esse anjo, quero conversar com esse anjo. Aí o anjo do Senhor se apresenta para Manoá. E o texto diz que Manoá vai fazer uma pergunta para o anjo, porque Manoá é aquele crente de coragem. Aí Manoá olha para o anjo do Senhor e diz assim: qual é o teu nome? Escute isso agora. O texto diz que o anjo do Senhor responde dizendo: por que perguntas o meu nome? Senão maravilhoso. Se tu não der glória agora, Isaías capítulo 9, versículo 6. Mas um menino nos nasceu, e um filho nos foi dado, e o governo está acima dos seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Que anjo é esse, igreja? Que anjo é esse? Que anjo é esse que te guarda? Que anjo é esse que te cuida? Que anjo é esse? Tudo bem? Falamos da Bíblia. Vamos para a prática e eu encerro. Na prática, você sabia que os leões não seguem a mesma hierarquia que os seres humanos? O texto diz que tinham leões na cena. Só que Daniel era a comida da noite, a refeição do dia. E os leões não comeram, pastor. E eu pergunto a você, por quê? Carol, talvez Daniel tinha cheiro de azeite. Eu não sei, eu não cheirei Daniel. Mas uma coisa é certa: os leões não comeram
naquela noite. Por quê? Eu disse a você que estava no plural, tinham leões. Porque os leões da terra, eles andam em bando. E a hierarquia é diferenciada porque quando chega comida para esse bando, você sabia que os leões não saem atacando? Porque a hierarquia é o seguinte: existe um grupo dividido, que é o bando de leões é composto por leõezinhos, leoas, alguns leões e um líder. Então, ninguém toca na comida enquanto o líder não autorizar. Carol, isso é heresia. Não, isso aqui é Bíblia. Eu pergunto, por que os leões não comeram aquela noite? Só tem uma resposta, e está em Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Mas um dos anciãos me disse: não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu para abrir e desatar os 7 selos. Ninguém toca enquanto ele não deixa. Sabe por que você teve aquele livramento? Tinha gente aqui que era para estar morto. Sabe por que tu não morreu? Porque o leão da tribo de Judá disse: não toca nela, não toca nele, não mexe nela, não mexe na casa dele. Você tem que saber com quem você anda. Só que é o seguinte: se Jesus é o leão e ele é o noivo da igreja, a igreja só pode ser uma leoa. Diga, leoa. E olha aqui, se somos leoas, igreja, nós precisamos entender que tem regra no bando. E a primeira coisa que eu aprendo com as leoas é o seguinte: se uma leoa, pastor, está suja, você sabia que as outras leoas não fazem um grupo no WhatsApp e nem seguem um site de fofoca gospel? Te contar uma coisa, isso não está na Bíblia. Crente segue o que a Bíblia diz. Se não está na Bíblia, tem alguma coisa errada. E eu não estou nem aí se está sendo gravado, filmado. Tem gente que está dizendo, eu não estou nem aí. Eu não sigo o site de fofoca gospel, porque crente não foi chamado para propagar fofoca. Crente foi chamado para propagar evangelho. A gente propaga a Bíblia, a gente prega a Bíblia, a gente anuncia a Bíblia, a gente grita a Bíblia, a gente levanta a Bíblia. Isso é ser crente. A gente precisa entender. Estávamos em Roma semana passada. Um monte de coisa bonita. Mas se tinha algo mais bonito que eu estava na bolsa, era isso aqui. Eu mexia na Bíblia e falava: Deus, é tudo bem legal, mas não é mais bonito que a tua palavra. Carol, você está com 2 Bíblias no altar. Eu não posso me esquecer que eu preciso estar na Bíblia, andar com a Bíblia, falar com a Bíblia, conversar com a Bíblia, estar na Bíblia. Mas sabe o que acontece? Elas não fazem um grupo. Sabe o que elas fazem? Vem o bando de leoas. A leoa suja está ali. Vem o bando de leoas, ou com a pata, ou com a boca. Elas limpam a sujeira da leoa suja. Quer ver? Caiu, Carol. Cantava, mas caiu. Pregava, mas caiu. Tocava, mas caiu. Aí sabe o que a igreja vai fazer? Então a gente ora por você, a gente jejua por você, a gente tira tempo para orar com você. Eu não sei se você está entendendo, mas o evangelho não propaga vergonha. O evangelho propaga cura, libertação em Jesus Cristo. É isso que a igreja faz. Você nunca vai me ver sentado numa mesa propagando vergonha e escândalo de ninguém. A igreja limpa, a igreja ajuda. Se não quer mais, se não quer viver mais com Deus, a gente entrega para Deus, mas a gente não perde tempo propagando nada de errado. As leoas limpam. Outra coisa, você sabia que quem caça não é o leão? Leão protege. Quem caça? Você está preocupado, Carol? Já deu tempo aqui, ó. Tá na hora de eu ir embora. Tá preocupado com o quê?
Se enquanto o leão guarda e protege a tua casa, ele disse: te levei para tu ir caçar. Deixa que a tua casa eu guardo. E eu já vou encerrar. Sabe o que acontece? Elas vão caçar e é dividido: leoas mais novas na frente, leoas mais experientes atrás. Quando elas avistam a presa, leoas mais novas param, porque quem ataca é quem está atrás. Sabe o que a minha geração precisa aprender? Eu sei que com a juventude dá força. Eu sei que hoje Deus está levantando uma geração que prega como ninguém, canta como ninguém, profetiza como ninguém, é cheio como ninguém. Mas a gente precisa entender que no reino tem hierarquia, e a gente só está aqui porque teve gente que abriu o caminho atrás. Então por isso, juventude, tem pastor, tem missionário, tem evangelista. A gente precisa respeitar a liderança. Só que aí eu também entendo que quem está atrás tem que estar disposto a ensinar, porque tem uma geração na frente dizendo como é que faz. Ensina que a gente quer fazer. Então é por isso que Deus faz pregador com cantor, com instrumentista. A minha leoa está me ajudando aqui. Sabe por quê? Porque se uma leoa não der conta, a outra dá. Você não entendeu? Se ela não dá, ela dá. Se ela não dá, ela dá. Se ela não dá, ela dá. E se ela não dá, ele dá. E se ele não dá, ele pega aqui, você pega aí. Mas a gente não sai daqui com fome. Hoje a presa não sai do lugar, a gente pega. E olha agora, uma leoa tem uma criança, um filhote. Sabe o que ela faz? Ela protege o filhote. Por quê? Porque um bando de hienas sempre sabe que uma leoa acabou de gerar. E eu tenho mães e pais aqui, e eu vou te ensinar por que você é uma leoa. Ela protege a criança. E quando ela protege a criança, você acha que ela sai para ir discutir com quem está vindo matar? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando você gera algo, sempre tem um bando de hienas dizendo: vamos matar agora porque ainda é pequeno. E se a gente matar agora, amanhã não cresce para reinar sobre nós. É por isso tanta afronta contra a tua casa. Mas quando ela entende que o que ela gerou é muito forte, ela não sai para discutir, ela entra em posição de ataque. E é aqui que eu encerro a minha mensagem. Não adianta. Se o inimigo começar a rodear a tua casa, você precisa entrar em posição de ataque. E sabe como que é a posição de ataque de uma leoa? Ela se curva e os joelhos dela até batem no chão. E quando ela entra em posição, pastora, é como se ela estivesse dizendo assim: tenta entrar na minha casa. Se você entendesse o que eu estou fazendo, se você entendesse isso daqui, é como se ela dissesse para a afronta, para o inferno. Ela está dizendo: tenta mexer na minha casa, tenta mexer nas minhas finanças, tenta mexer nos meus filhos, tenta mexer no meu ministério. Isso aqui é leoa. Aí escuta, quando ela entra em posição de ataque, ela faz mais uma coisa. E a segunda coisa, ela faz o quê? Ela ruge. Diga para quem está do seu lado: para de reclamar, começa a rugir. Mais alto, diga: começa a rugir. Quando ela ruge, o rugido de uma leoa vai até 8 quilômetros de distância e paralisa a presa por 8 segundos. Já pode subir aqui, pastor. Quando ela ruge, os inimigos que estão vindo, eles estão vindo assim: eu vou matar. Mas de repente, quando ela ruge, eles param. Não conseguem mais andar, porque é como se eles estivessem dizendo: tem leoa dentro da casa. Se tem leoa dentro da casa, não vai dar para entrar naquele lugar. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, quando tu chegar em casa e mais uma vez o inimigo tentar rodear a tua casa, tu vai soltar um rugido de oração naquele lugar. E quando tu dobrar o teu joelho e começar a orar, o inimigo vai dizer: não vai dar para atacar. Tem leoa dentro de casa, tem leão dentro de casa. E eu encerro. Sabe aquele filme dos leões? Você sabe, já viu aquele desenho dos leões? Você sabia que sempre tem um leão que não aceita a liderança de outro leão? Sabe o que ele faz? Ele sai do bando e cria um outro bando. E é um bando de
hienas. E quando ele cria esse bando, isso aqui é para algumas pessoas que estão dizendo: é de Deus sair, hein? Olha como ele está. Tem muitos com ele. É verdade, hiena anda em muitas quantidades. Mas vão dizer: é de Deus mesmo. Estão até rindo. Sabia que a hiena vive rindo? Mas ela não ri de alegria. Ela ri de deboche. Porque antes de matar, ela ri primeiro. Então eu vou te dar um conselho: não sai debaixo da liderança enquanto o leão da tribo de Judá não te ordena. Não sai em rebeldia para criar outro bando, porque esse bando não é de leões. Leão anda com leão, hiena anda com hiena. Por que você está dizendo isso, Carol? Porque a minha mensagem é: ou tu anda com o leão da tribo de Judá, ou você vai virar comida de leão. Sabe por quê? As hienas têm um estômago infinito. Elas comem e sempre sentem fome toda hora. E o perigo de você andar com hiena é que, se você não tiver alimento suficiente para alimentar esse bando, quem vira a comida é... Por isso eu te digo: fica debaixo da liderança do leão. Se coloque de pé. Eu quero orar por você. Posso, pastor? Vamos orar? Eu quero orar por você. O texto finaliza dizendo: o rei muda o decreto quando vê que Daniel é livre. E ele vai dizer: a partir de hoje, que todos temam e tremam ao Deus de Daniel. Quando são lançados na cova, peguem todos e lancem na cova os que se levantaram contra Daniel. Quando são lançados na cova, antes de chegarem ao fundo, os leões destroçam os seus ossos. Por isso, porque o leão da tribo de Judá que te guarda, cuida da tua casa e cuida de você. Então agora eu vou contar de 1 até 3. E vai vir aqui à frente quem precisa estar debaixo da liderança do leão. Eu não sei como está a sua vida, mas eu fico com aquilo que o rei fala para Daniel. Ele diz assim, ó: que todos temam e tremam ao Deus de Daniel, porque o seu domínio não tem fim, porque ele faz milagres e maravilhas. Se você sair da sua cadeira e vir aqui à frente, entendendo que você precisa de oração, hoje você está ativando no mundo espiritual a dependência completa de Jesus. Feche os seus olhos.